O Louvre é possivelmente o lugar mais vigiado da Terra. Bilhões de dólares e séculos de história, protegidos por lasers, sensores de pressão e olhos que nunca piscam. Mas, em uma noite comum, um homem entrou pela porta da frente, limpou o chão e saiu de lá, carregando o colar de Maria Antonieta, sem disparar um único alarme. Você assistiu Lupin do jeito errado a vida toda. A gente se perde nos truques de mágica, na elegância dos planos e no charme magnético de Omar Sy. Mas a mágica real não está no que Assane Diop faz com as mãos. Está no que ele faz com o nosso olhar. Ele não é um gênio do crime apenas porque é mais inteligente que a polícia. Ele é um gênio porque entendeu a maior vulnerabilidade da nossa sociedade moderna: a invisibilidade sistêmica. Nós vivemos em um mundo viciado em olhar, mas absolutamente incapaz de ver. Assane percebeu que um uniforme de faxineiro ou um colete de entregador é um manto de invisibilidade mais poderoso que qualquer tecnologia militar. Porque, para a elite de Paris, e sejamos honestos, para a maioria de nós, o homem que recolhe o lixo não tem rosto. Ele é apenas paisagem. Neste vídeo, vamos mergulhar no subtexto de Lupin para entender como a série usa o roubo para falar sobre algo muito mais profundo: a arquitetura da nossa própria indiferença. Prepare-se. Você vai entender por que, para sumir de verdade, você não precisa de mágica. Você só precisa ser exatamente quem o mundo espera que você seja. Para entender como Assane Diop opera, a gente precisa falar sobre como a sociedade do capitalismo tardio organiza quem merece ser visto e quem deve ser ignorado. Existe uma diferença cruel entre olhar e enxergar. Pellegrini olha para Assane, mas ele não enxerga um homem. Ele enxerga uma função, um prestador de serviço, uma peça de engrenagem que só ganha importância se parar de funcionar. É aqui que entra a nossa primeira lente, a sociologia da percepção. Assane não usa tecnologia de ponta, porque ele sabe que a melhor criptografia do mundo é o preconceito. Se você se veste como o sistema espera que um imigrante se vista, você se torna ruído de fundo. Você vira paisagem. Repare na cena do leilão. O brilho do colar de Maria Antonieta ofusca a visão de todos na sala. Enquanto a elite disputa quem tem o ego maior, Assane caminha entre eles como um fantasma. Ele não está escondido atrás de uma pilastra. Ele está no centro da sala. Mas a sociedade do espetáculo é tão viciada no brilho do diamante que ela se torna cega para a mão que o segura. A invisibilidade de Assane não é um superpoder, é um sintoma. Ele usa o fato de ser descartável como seu maior trunfo. É o gerenciamento de impressão. Ele molda na expectativa do outro para que o outro veja apenas o que ele quer. Ele não rouba o colar. Ele rouba a atenção de quem está na sala. Mas não vamos ficar apenas na superfície social. Vamos mergulhar no que está por trás dessa confiança inabalável. Na psicologia, Carl Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para lidar com o mundo, e a sombra, tudo aquilo que escondemos, inclusive de nós mesmos. Assane Diop não tem uma persona, ele tem dezenas. Ele é o entregador, o técnico de TI, o milionário excêntrico, o detento. Mas cada uma dessas máscaras é um pedaço do luto que ele carrega. Ele carrega a injustiça sofrida pelo pai como uma âncora invisível que o impede de ancorar na própria identidade. Observe o silêncio de Assane quando ele está sozinho. Não há truques no espelho. Há apenas um homem tentando lembrar quem ele era antes de o livro de Arsène Lupin se tornar sua Bíblia. A tragédia aqui é que Assane se tornou tão bom em ser qualquer um que ele corre o risco de não ser ninguém. A série nos mostra que ele é um mestre do disfarce, mas a verdade é mais brutal. O disfarce é a única forma que ele encontrou de sobreviver a um trauma que o mundo se recusa a validar. Ele projeta nos seus alvos o desejo deles, o desejo pelo poder, pela exclusividade, pelo dinheiro, e usa isso como isca. Ele é um mestre da projeção. Ele faz o inimigo ver nele exatamente o que o inimigo teme ou deseja.
A gente costuma ver Lupin como uma história de vingança estilizada. Mas, se você olhar de perto, vai perceber que cada plano de Asani é uma tentativa de reescrever o passado. Ele não quer apenas o colar. Ele quer provar que o pai dele não era um ninguém. Quando ele descreve as cenas do crime, ele não está apenas narrando um plano. Ele está apontando detalhes que nós, o público, também ignoramos. O olhar de soslaio de um segurança, o código de cores de um crachá, a cadência dos passos de uma camareira. Asani nos ensina a ler o mundo como se fosse um texto codificado. O show don't tell, de Lupin, está no silêncio entre as frases. Está na forma como a câmera foca nas mãos trêmulas de Asani antes de ele entrar no personagem. Ele não é invulnerável. Ele é alguém que decidiu que a dor do passado era um combustível melhor do que a esperança do futuro. Ele trocou o niilismo pela ação. Se o mundo é injusto e a verdade é maleável, ele decidiu ser o autor da sua própria versão da verdade. Mas a perfeição tem um preço. O perfeccionismo de Asani é, na verdade, um mecanismo de defesa. Se ele cometer um erro, o castelo de cartas cai. E o erro não seria apenas ser preso. Seria admitir que, mesmo com todos os truques do mundo, ele ainda é aquele menino que viu o pai ser levado em uma viatura. A série nos engana com o ritmo de aventura, mas o subtexto é puro estoicismo. Asani tenta controlar apenas o que está ao seu alcance: o plano, a execução, a máscara. Mas ele esquece que as pessoas não são variáveis em uma equação. Elas são imprevisíveis. E é nessa imprevisibilidade que a fachada dele começa a rachar. Ele acredita que pode viver entre dois mundos. O mundo real, onde ele é um pai ausente, e o mundo de Lupin, onde ele é um herói invencível. Mas a realidade não aceita disfarces por muito tempo. O passado é rápido. E às vezes, a melhor forma de se esconder é, paradoxalmente, parando de fugir. Até agora, nós falamos sobre Asani Diop. Falamos sobre Paris, sobre diamantes e sobre planos mirabolantes. É fácil observar a vida dele através da tela e sentir uma segurança confortável. Afinal, ele é o gênio, ele é o mestre do disfarce. E nós somos apenas os espectadores. Mas eu preciso te fazer uma pergunta incômoda. Quantas vezes você se vestiu hoje para não ser notado? A verdade é que a invisibilidade do Lupin não é uma exclusividade da ficção. Nós somos especialistas nisso. Nós passamos boa parte das nossas vidas operando sob o mesmo princípio de gerenciamento de impressão que o Asani usa para invadir o Louvre. A diferença é que o nosso Louvre é o escritório, é a reunião de família, é o primeiro encontro, ou aquela foto milimetricamente pensada para o Instagram. Nós amamos o Lupin porque, no fundo, todos nos sentimos impotentes em nossas rotinas medíocres. Nós sentimos que o mundo não nos enxerga pelo que realmente somos, mas apenas pelo que produzimos ou pelo que aparentamos ser. E em vez de lutarmos contra isso, nós aprendemos a jogar o jogo. Nós aprendemos a usar a máscara. Pense no seu trabalho. Pense naquelas 8 ou 10 horas por dia em que você precisa performar uma versão de si mesmo que seja palatável, eficiente e, acima de tudo, inofensiva. Ali, você não é você. Você é um crachá. Você é uma função. Você é, para o sistema, tão invisível quanto o faxineiro que o Asani interpreta para roubar o colar. A gente aceita essa invisibilidade porque ela nos protege. Se ninguém nos vê de verdade, ninguém pode nos ferir. O problema é que, de tanto usar a máscara, a gente acaba esquecendo o rosto que está por baixo. O Asani Diop corre o risco constante de se perder entre seus personagens. E nós? Nós corremos o risco de acordar daqui a 10 anos e perceber que a nossa vida foi uma sucessão de performances para pessoas que sequer se importavam com o nosso nome. Nós vivemos na era da hiperexposição, mas nunca fomos tão invisíveis. A gente posta cada detalhe do almoço, mas esconde a angústia de não saber quem somos quando o celular desliga.
É a sociedade do espetáculo, levada ao extremo. O que importa é a imagem, o brilho, o diamante falso no pescoço. Por dentro, há um vazio que nenhum truque de mágica consegue preencher. E tem mais um detalhe. O Asani é movido pelo trauma do pai. Ele carrega o luto como uma âncora invisível que dita cada passo que ele dá no presente. Agora, olhe para a sua própria história. Qual é a injustiça que você está tentando vingar com o seu sucesso? Qual é o não que você ouviu na infância, que ainda ressoa nos seus ouvidos quando você decide não arriscar? Todos nós temos um Babacar Diop em nossas vidas. Alguém que foi injustiçado, um sonho que foi interrompido, uma expectativa que nos foi imposta sem que tivéssemos escolha. E como a Sunny, passamos a vida tentando limpar o nome da família, ou provar para um fantasma que nós somos dignos. Nós não estamos apenas vivendo nossas vidas, estamos reagindo ao passado. Estamos performando para uma plateia de mortos ou de pessoas que já seguiram em frente. O Lupin usa a literatura para fugir da realidade. Nós usamos o consumo, o trabalho excessivo e a validação digital. No final, o mecanismo é o mesmo, a fuga. A grande virada de chave não é aprender a se esconder melhor. É ter a coragem brutal de ser visto. Ser visto dói. Ser visto significa que você pode ser julgado, que você pode falhar, que você pode não ser tão genial quanto o personagem que você criou. A gente torce para o Lupin porque ele sempre tem um plano de saída. Ele sempre tem uma escada de corda ou um cúmplice esperando na esquina. Mas, na vida real, não há plano de saída para a nossa própria existência. Nós estamos aqui agora, sem dublês e sem truques de edição. Nós passamos a vida inteira tentando entrar nos louvres da vida, o sucesso, o status, a riqueza, achando que quando chegarmos lá, seremos finalmente felizes. Mas a lição de Lupin é que o cofre está sempre vazio. O colar é uma ilusão. O que resta, quando as luzes se apagam e a polícia chega, é apenas um homem sozinho com suas escolhas. Pare de olhar para o Asani Diop como um herói de ação. Comece a olhar para ele como um aviso. O aviso de que a inteligência sem identidade é apenas uma ferramenta de autoextermínio. Se você passar a vida inteira sendo quem os outros esperam, você vai ganhar o mundo, mas vai perder a si mesmo. Nós somos cúmplices da nossa própria invisibilidade. Nós escolhemos o conforto da sombra em vez do risco da luz. Nós preferimos ser o mestre do disfarce, em vez de sermos o mestre do nosso próprio destino. O espelho está na sua frente agora. A imagem que você vê nele é você? Ou é apenas mais um dos seus disfarces mais bem elaborados? A resposta para essa pergunta é o que separa um personagem de um ser humano. E é aqui que a série termina e a sua vida realmente começa. Nós começamos essa conversa falando sobre o Louvre. Falamos sobre como um homem com um balde e um esfregão pode ser mais poderoso do que um exército, desde que ele saiba como desaparecer à vista de todos. Mas, depois de mergulharmos nas camadas de Asani Diop, a gente percebe que o roubo do colar foi apenas uma distração. O verdadeiro crime que está sendo cometido em Lupin não é contra o patrimônio da elite francesa. É o crime que cometemos contra nós mesmos quando aceitamos a invisibilidade como um estilo de vida. A Sunny nos ensina que a nossa percepção é falha. Nós somos treinados para olhar para o topo, para o brilho, para o que é barulhento e caro. E enquanto fazemos isso, perdemos o que realmente importa: a humanidade de quem está ao nosso lado. O vilão da série, Pellegrini, não é apenas um homem corrupto. Ele é um reflexo do nosso próprio desejo reprimido de poder e de sermos intocáveis. Nós odiamos o Pellegrini porque ele representa o sistema que nos ignora. Mas, no fundo, muitos de nós queriam ter o poder de ignorar os outros da mesma forma. Aqui reside a lição existencial de Lupin. A invisibilidade é uma faca de dois gumes. Ela pode ser a sua maior arma para sobreviver em um mundo hostil, mas ela também é a cela de uma prisão que você mesmo constrói.
Quando você se torna bom demais em ser o que os outros esperam, você começa a desaparecer de verdade. Não para os outros, mas para si mesmo. A pergunta que fica, depois que os créditos sobem e a música de suspense para de tocar, não é se o Asani vai ser pego pela polícia. A pergunta é: quando foi a última vez que você se sentiu realmente visto? Não pela sua função no trabalho, não pelo seu papel na família, não pelos números nas suas redes sociais, mas visto na sua essência, com as suas cicatrizes e com a sua verdade mais crua. Nós amamos o herói que engana o sistema, porque todos nos sentimos enganados pelo sistema de alguma forma. Todos carregamos o peso de expectativas que não são nossas. Carregamos o luto de versões de nós mesmos que precisaram morrer para que pudéssemos chegar lá. E a verdade brutal é que nenhum colar de diamantes, nenhuma vingança bem-sucedida e nenhum plano perfeito consegue devolver o que a gente perde quando abre mão da nossa identidade para jogar o jogo da visibilidade social. Asani Diop usa a ficção para suportar a realidade. Ele lê Arsène Lupin para não ter que encarar o vazio de uma vida marcada pela injustiça. E nós? O que nós estamos usando como distração? Talvez estejamos usando o próprio vídeo que você está assistindo agora, ou a próxima série da Netflix, para não termos que olhar para o espelho e admitir que também estamos cansados de fingir. Se tirarmos o Lupin da jogada, o que sobra é uma verdade universal. A vida é curta demais para ser vivida nas sombras. A vingança pode dar um propósito temporário, mas apenas a autenticidade pode dar uma direção. O Asani gasta uma energia monumental para provar a inocência do pai. Mas a maior homenagem que ele poderia fazer ao Babacar seria viver uma vida onde ele não precisasse de máscaras. A gente passa tempo demais planejando o grande assalto das nossas vidas, o dia em que seremos ricos, o dia em que seremos famosos, o dia em que seremos finalmente respeitados. Mas a vida não acontece no cofre. Ela acontece no corredor. Ela acontece nos pequenos momentos de conexão que o Asani quase perde por estar ocupado demais sendo um fantasma. Então, aqui está o desafio. Da próxima vez que você se sentir invisível, não tente usar um truque para chamar a atenção. Não tente vestir uma nova máscara para agradar quem sequer sabe o seu nome. Em vez disso, experimente a coragem de ser apenas você. Sem truques, sem fumaça, sem espelhos. Lupin nos mostra que é possível enganar o mundo inteiro com uma boa performance. Mas a série também nos avisa que é impossível enganar o próprio coração. Você pode até entrar no Louvre e sair de lá com a coroa. Mas se você não souber quem é o homem por trás da máscara de faxineiro, você continuará sendo o homem mais pobre da sala. O passado é rápido, mas a sua verdade precisa ser mais rápida. Não deixe que a sua vida seja apenas um ensaio para um espetáculo que nunca começa. Saia da sombra. Tire o chapéu. E, pela primeira vez, deixe que o mundo veja o que você tanto se esforçou para esconder. Afinal, a maior mágica que você pode realizar não é desaparecer. É finalmente se permitir ser encontrado. Porque, no final das contas, o único tesouro que realmente vale a pena roubar é a sua própria vida de volta.